Olá pessoal, eu sou Henrique Moraes, falo diretamente de Washington e hoje, nesse vídeo atual, nesse momento que estamos aqui hoje, a gente vai discutir um aspecto que é extremamente central ao desenvolvimento da psicoterapia, ao desenvolvimento das atividades de consultório, ao desenvolvimento das intervenções e dos processos de avaliações que fazemos, tanto na clínica quanto nos processos organizacionais, nos processos de desenvolvimento de cenários e de consultorias que envolvem a mudança das empresas, tá? Quando a gente vai trabalhar com a liderança, quando a gente vai trabalhar com os profissionais, mas ela tem um papel muito importante também na mudança pessoal. Então, tanto nós na psicoterapia clínica, nós utilizamos para poder potencializar os processos de mudança e de desenvolvimento dos nossos clientes, como também usamos para que possamos, né, favorecer os processos de desenvolvimento, vamos dizer assim, de uma sociedade, de uma cultura, né, desenvolvimento institucional. Esse aspecto que a gente vai trabalhar, todas as linhas de psicoterapia de alguma maneira trabalham com ele, só que não enfatizam. Tá? Talvez com exceção da psicoterapia cognitiva, que dá alguma ênfase, mas a gente percebeu, e cada vez mais, né, as meta-análises, os artigos, as sínteses de grandes publicações sobre o que funciona na psicoterapia destacam essa característica que a gente vai estar apresentando hoje. Então, trabalhar bem com essa dimensão, trabalhar bem com o que nós chamamos de a construção de futuro, né, na psicoterapia, que envolve um trabalho também dos roteiros, nas decisões de vida, que envolve o trabalho no conjunto de aspectos que favorecem a transformação e a mudança, né, tanto de estilo de vida como de padrões rígidos e enraizados dos nossos clientes, são uma atividade assim central, tá? A gente vai estar o tempo inteiro, de alguma maneira, promovendo transformação. E essa transformação envolve a diretriz, o desenho de um caminho onde se quer chegar. Então, os nossos clientes, independente da condição social, econômica, gênero, né, idade, tipo de personalidade, processos e dificuldades que a pessoa passa, ela vai precisar construir um novo futuro. E isso é central. O trabalho integrativo, a força do trabalho integrativo, uma das características mais marcantes no trabalho integrativo, é que ele utiliza um conjunto de processos e de procedimentos que vão intensificar esse tipo de transformação a partir, né, de um conjunto de técnicas e de processos muito simples, muito fáceis de serem usados e manejados para produzir um futuro adequado. E muitas vezes, né, quando a gente vai estudar liderança, a gente vai perceber que o bom líder é aquele que inspira, que coloca potenciais, né, coloca e cria imagens e metáforas para que as pessoas se inspirem naquela direção, né? Obviamente positivas, obviamente, né, construir um cenário extremamente positivo. Só essa perspectiva de você desenvolver um cenário positivo, de você visualizar aspectos que eles são favoráveis e que eles têm coerência, ou seja, a pessoa visualiza que ela é capaz de cumprir, de alcançar esse objetivo, você já consegue ter um potencial transformador. Então, pessoal, nós vamos hoje trabalhar com essa dimensão. Como trabalhamos com a construção de um futuro. Como trabalhamos com a construção e com o desenvolvimento de um potencial de futuro. As principais sínteses, os principais artigos, as principais revisões de literatura sobre quais são os fatores que impactam na mudança e na transformação do paciente destacam o potencial de você criar boas expectativas de futuro como um dos aspectos centrais ao bom manejo clínico. Independente se você é psicanalista, independente se você é cognitivista, independente se você trabalha com a terapia junguiana, independente da linha que você trabalhe, de alguma maneira você está construindo um novo futuro para o seu paciente ao tentar produzir a transformação. E nós vamos entender agora, né? E essa aula nós vamos discutir, nós vamos tratar a partir da discussão
bem ancorada num texto, que é o texto do Norcross, que trabalha com essa dimensão de futuro, ok? Então vamos à nossa aula, vamos entender como é que a gente pode ajudar os nossos clientes e também sermos ajudados a partir da construção de um futuro, tá? E a promoção de um futuro adequado às expectativas e de um futuro brilhante, de um futuro onde você tem a condição de estar satisfeito com o que você está exercendo na sua vida prática, é um aspecto extremamente importante para a saúde mental, tá? Então vamos à nossa aula, vamos entender como é que a gente constrói, como é que a gente trabalha e faz manejo com isso, tanto na clínica, quanto nos trabalhos institucionais, organizacionais, quanto nos trabalhos sociais. E a gente vai entender também o papel do líder nesse aspecto da construção de um futuro para uma comunidade, para uma sociedade, tá? E vamos ver como é que nós trabalhamos com o futuro na psicoterapia integrativa. Então vamos lá. Primeira coisa importante, né? A gente está trabalhando aqui com essa dimensão de futuro a partir de um conjunto de práticas e de técnicas que elas envolvem, né, a produção na psicoterapia integrativa de um desenho de futuro na psicoterapia. A produção desse futuro na psicoterapia e como nós fazemos esse manejo, como nós podemos potencializar as mudanças na psicoterapia a partir de um conjunto de processos integrativos é o nosso tema de hoje, é o que nós vamos discutir hoje, né? Eu vou usar para fazer essa discussão um texto do Bateman que trabalha com o futuro como força integradora da psicoterapia. Sintetizando, o que esse autor traz é que independente da escola de psicoterapia, de alguma maneira ela vai discutir, ela vai trabalhar com os aspectos que envolvem a construção de um futuro, com o trabalho nessa dimensão do tempo, tá? Esse é o terceiro capítulo do Handbook do Norcross sobre a psicoterapia integrativa e é um dos aspectos centrais, o bom manejo, a produção de um futuro integrado, a produção de um futuro coerente com as expectativas do cliente, coerente com as expectativas de um determinado conjunto de líderes, quando o trabalho é organizacional, é empresarial, é essencial para o processo de transformação. Ele é tão essencial que a gente usa um conjunto de técnicas e de abordagens capazes de fazer esse desenvolvimento de maneira que a pessoa possa ter a certeza, né, do caminho que ela vai precisar percorrer, do como e ao mesmo tempo da sua capacidade, da sua condição de chegar até esse caminho. Então a gente vai estar trabalhando na psicoterapia integrativa de forma central com o futuro e com essa dimensão como uma força integradora, ou seja, ela consegue integrar determinados trabalhos e favorecer a integração da personalidade, que é uma das características centrais que nós usamos na psicoterapia integrativa. Uma característica central e muito importante quando a gente vai estar trabalhando com os processos de psicoterapia é que a gente vai estar focado na construção de processos e de procedimentos que eles são essencialmente vinculados a um campo científico ancorados em texto, ancorado em ciência de alta qualidade, de forma que a psicoterapia integrativa ela vai ter a possibilidade de trabalhar com inovação, organizando o trabalho das outras escolas, botando uma perspectiva atual, sobretudo respondendo a uma questão que ela é central para o nosso trabalho, que é o que funciona, o que dá certo, de que maneira nós podemos trabalhar com determinadas características da própria psicoterapia, tá? E tem uma característica central nessa aula de hoje, é que a gente vai ver que essa caracterização, essa expectativas versus a experiência vivida, ou seja, como a pessoa é, como ela se avalia, como ela se vê, como os outros a veem, e vinculado ao como ela vai chegar em determinado tempo, num determinado conjunto de objetivos, é capaz de sozinho promover
doenças mentais e saúde mental, no caso de que essa expectativa esteja de acordo com o que a pessoa quer, deseja, espera para ela, junto com o que os outros esperam, a pessoa vai vivenciar um estado de tranquilidade, de paz, porque ela sabe que ela vai alcançar aqueles objetivos que ela vai conseguir. Quando ela, mesmo que inconscientemente, às vezes esse processo ele é inconsciente, quase sempre esse processo, melhor dizendo, é inconsciente. A pessoa acha que ela vai conseguir, mas no fundo ela sabe que ela não vai conseguir. Então ela fica vivenciando um processo de mal-estar enorme. E o manejo adequado desses processos são centrais, porque é exatamente vamos dizer assim, esse casamento entre expectativa e realidade, entre onde ela quer chegar e a sua potencialidade de conseguir, que é o manejo central das experiências de futuro, tá? Esse conjunto de incompatibilidades, tá? Elas formam um conjunto de processos. Por quê? Porque o comportamento humano ele é fortemente pautado em pensamento, emoção e em processos internos. E esses processos internos, pensamento, aprendizagem, emoção, o próprio comportamento, são fortemente influenciados por consequências antecipadas, certo? Ou seja, a pessoa vive um tipo de criação, a família passa por um conjunto de processos, né, e criam aquela criança, aquela pessoa numa determinada perspectiva, e essa perspectiva ela vai abrir possibilidades futuras para a pessoa ou limitar as possibilidades de uma pessoa, criando padrões estereotipados de conduta e de comportamento. E essas consequências dessa criação, desse processo de modelagem social, junto com aspectos genéticos, essa coisa toda, vai produzir determinado tipo de comportamento, tá? E os indivíduos, quando são confrontados com a crise, ele vai lançar mão desses padrões de resposta para a resolução de situação, tá? Ou seja, a capacidade que ele tem de superar problemas muitas vezes está associado à possibilidade dele ter uma visão futura positiva de si mesmo, tá? Uma visão de um futuro positivo, ou seja, ele se enxergar capaz de alcançar e capaz de ter uma vida feliz, uma vida plena. Isso é capaz de trazer uma ampla gama de satisfação psicológica e emocional. Essa incompatibilidade entre as expectativas e a experiência é que causa sofrimento. E esse sofrimento repetido, remoído, né, a pessoa não se sente, não consegue. As pessoas também que circulam no vínculo social da pessoa, profissionais, colegas, chefes, também não veem isso. Isso vai, de certa maneira, provocar sofrimento. E esse sofrimento repetido muitas vezes causa problemas emocionais que às vezes se agravam, provocando depressões, provocando ansiedades, provocando determinados comportamentos estereotipados e muitas vezes trazendo uma carga emocional antiga que sustenta todos os padrões de personalidade pelos quais a gente lida. E lidar com isso na psicoterapia é uma tarefa central, extremamente importante, porque a consolidação de um futuro, de um futuro coerente com o que nós esperamos, de um bom futuro, vai nos dar uma gama muito mais ampla de possibilidade. E o contrário disso também ocorre, ou seja, determinados indivíduos que têm um futuro limitado, estereotipado, e uma vida aquém daquela que elas esperam, vai provocar uma situação bastante grave em termos de sofrimento, né? Sobretudo quando esse futuro ele é catastrófico, tá? Um futuro catastrófico muitas vezes é visto em pessoas com ansiedade que impõem um senso constante de alternância. E como é que esse processo ocorre? Primeira coisa, quase a totalidade desse processo é inconsciente. As pessoas não se dão conta do que elas estão fazendo e onde é que elas vão chegar com aquele padrão, com aquele tipo de comportamento, tá? Por quê? Porque os processos que as pessoas vivenciam, eles estão aqui, ó, no inconsciente, tá?
Por isso que nós da psicoterapia integrativa, nós associamos métodos de avaliação e de intervenção que inclui uma análise e uma avaliação de processos do inconsciente, de processos do consciente e de processos do pré-consciente, porque existe uma zona de ambiguidade pelo nosso modelo teórico entre o consciente e o inconsciente, que nós chamamos de pré-consciente. Nem tudo está aqui, nem tudo está aqui. Existe uma partezinha que está em transição, em processo que a gente acessa mais rapidamente, até, né, em sonhos, em imagem, até sozinho, sem a psicoterapia, porque são aspectos que estão bem perto, já que o ser humano está em constante desenvolvimento, em constante crescimento e ampliando, né, os seus níveis de consciência de si, do mundo, do outro, ou seja, estamos sempre aprendendo dentro do processo da nossa experiência humana. Então nós usamos um conjunto de métodos de avaliação para capturar essas experiências que estão aqui no inconsciente e no pré-consciente, que muitas delas a pessoa não tem, não sabe que elas existem, e um conjunto de intervenções para poder lidar com esses processos que eles estão aqui. Essas intervenções, uma das intervenções mais chave, mais centrais, e que a gente vai trabalhar muito diretamente na psicoterapia integrativa, é com essa dimensão de futuro, é com essa dimensão da construção de um roteiro de vida, a construção de um desenho, de um caminho de vida, onde a pessoa visualiza esse processo de forma a alcançar, né, esse tipo de futuro, e muitas vezes a pessoa vem com um conjunto de aprendizados, de experiências de vida que a pessoa aprendeu, né, que está gravado no inconsciente dele, ela fica repetindo esse padrão de uma visão de futuro catastrófica, cercada de problemas, de uma falta de capacidade de realização, né? E esse processo pode gerar o que a gente chama de um destino temível, e muitas vezes a pessoa vai em busca de realizar esse destino, a pessoa vai na direção de realizar esse tipo de processo. Isso é central. Uma das características mais centrais do processo de mudança, de transformação da psicoterapia integrativa é exatamente o trabalho e o manejo na consolidação desse futuro, dessa vida, né? E caminho de vida da pessoa, que ela tenha uma adequação de realidade, de expectativa. Dizendo de outra forma, a pessoa vê o seu futuro, a pessoa visualizar e ter clareza em um futuro, e essa imagem de futuro lhe agradar. A gente trabalha com esse manejo, e isso integra as escolas da psicoterapia, fazendo com que a psicoterapia ela tenha um amplo grau de desenvolvimento. Quando eu comecei a minha vida como psicoterapeuta, eu já tenho 20 anos trabalhando, tanto na clínica, quanto na avaliação, quanto com, né, modelos de desenvolvimento organizacional, usando sensibilidades, avaliação e intervenção. Eu imaginava que a gente tinha que focalizar, né, ter uma avaliação muito perfeita, muito cheia de rigor técnico. Isso é verdade, a gente tem que ter uma avaliação muito boa, com muita qualidade. Mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes uma avaliação estereotipada, cercada de premissas, de preconceito, e que não produza a parte dinâmica, ou seja, a força motriz, para que o cliente consiga desenvolver uma visão clara de futuro, muitas vezes a pessoa fica fixada nos problemas. E ao estar fixada no diagnóstico, fixada na psicopatologia, fixada no problema, ela não consegue se desatrelar e ter a força necessária para percorrer o seu caminho de vida. E eu descobri, a partir do estudo, do entendimento, logo que eu me tornei psicoterapeuta integrativo, já tem algum tempo, que na verdade o essencial da transformação é muito mais você focar no desenho desse futuro, você fortalecer o atingimento dessas metas, que envolve o desbloqueio das energias, né? Que envolvem todos os aspectos que limitam a vida plena da pessoa, para criar uma vida com abundância, uma vida de uma sexualidade realizada, feliz, de uma vida profissional plena. E a gente é capaz de fazer isso, né? O manejo disso na clínica é muito mais fácil do que a gente imagina, tá? Claro, a gente precisa entender dos métodos, das técnicas de diagnóstico, de avaliação, entender da psicopatologia, mas com cuidado
é essencial para que os métodos de avaliação eles não fiquem promovendo um desserviço para a intervenção que a gente vai fazer, tá certo? Então a avaliação ela serve como um balizador para dar uma expectativa de realidade, para informar o cliente, mas sobretudo para alterar essas crenças e esses potenciais que a gente lida na psicoterapia, tá? Claro, um aspecto central do desenvolvimento do trabalho com o futuro é a capacidade da pessoa se auto-observar. Muitas vezes a gente usa métodos que vieram de meditação, que vieram de práticas de desenvolvimento de processos mentais, que elas são centradas para gerar um autoconhecimento. O autoconhecimento, o modelo de vida que a gente lida, o modelo de vida que a gente vai estimular na psicoterapia integrativa envolve um alto nível de conhecimento das suas demandas, de quem você é, de onde você quer chegar, do que você quer. E o processo de psicoterapia ele é ampliador desse processo de autoconhecimento, tá? E uma coisa importante, independente da escola de psicoterapia, independente se tem uma tradição mais oriental ou mais ocidental, ela vai utilizar essa dimensão de futuro de uma maneira extremamente importante. Entretanto, as abordagens psicodinâmicas, as abordagens que incluem um trabalho profundo nas estruturas do inconsciente, elas são muito centrais mesmo para que a gente possa ter a condição de lidar com essa dimensão de futuro de uma maneira muito mais plena, muito mais profissional, muito mais eficiente. Por quê? Porque indiretamente a gente tende a repetir padrões. É como se a gente fosse, vou usar a palavra aqui, hipnose, mas não é exatamente só isso, mas é como se a gente fosse hipnotizado no nosso ambiente criativo, das pessoas que nos criaram, professores, pais, irmãos, enfim, familiares. Essas pessoas que nos criaram, elas nos dizem determinadas coisas, nos criam numa determinada direção e a gente repete esse padrão. Existe um conjunto de características e de autores que trabalham com essa tradição. Independente de se essa direção, se essa tradição seja uma tradição mais existencial, ou seja, mais conectado com aspectos existenciais, mais conectados com aspectos sociais, né? Ou seja, a sociedade cria o indivíduo e o indivíduo vai naquela direção. Seja em aspectos mais biológicos, genéticos, de DNA, ou seja, o indivíduo nasce com determinada carga genética e vai naquela direção, por uma dimensão mais biológica. Por uma dimensão existencial, experiencial, a gente vai ter um conjunto de ligações, de contatos, de outras naturezas, e algumas assumindo até alguns aspectos que são transpessoais, que na verdade ditam um pouco o rumo do nosso destino. As pessoas mais religiosas acreditam nessa tradição. As pessoas mais vinculadas à ciência acreditam numa outra perspectiva, numa perspectiva biológica ou numa perspectiva social, onde você desenvolve esse roteiro, esse caminho de vida a partir do aprendizado social. A partir de um determinado momento histórico recente, nós passamos a entender que as duas coisas existem, ou seja, um conjunto de processos. Isso não tem nada a ver com considerar, né, a ciência e uma religião, mas tem de fazer uma integração de processos que são estudados hoje, sobretudo na parte científica, que envolve, né, propósito de vida, caminho, roteiro e um conjunto de processos que são, né, bastante, vamos dizer assim, profundos, bastante sistematizados hoje e que inclui o entendimento de roteiros e domínios da mente que envolve processos inconscientes, o modelo do inconsciente coletivo do Jung e assim sucessivamente. Ao trabalharmos com esse método científico e os processos que estão no inconsciente para lidarmos com esse padrão, produzindo um novo futuro, a psicoterapia adquire uma eficácia, uma eficiência e um poder enorme para conseguir transformar as pessoas de uma maneira bem consistente. E essa transformação atrelada, claro, ao que a pessoa deseja para si, ao que a pessoa sonha para si, né? Nós somos capazes de dar conta deste processo, tá?
E muitas vezes esse futuro inconsistente com que a gente quer atingir está atrelado a essas experiências que passamos, a essas características de nossa vida, sejam elas, né, genéticas, existenciais ou sociais, que são centrais para o processo de desenvolvimento humano. Seja a partir da reencenação de atividades, processos que vivemos na nossa vida, né, na nossa infância, seja através de conflitos inconscientes, seja através de mecanismos que aprendemos e serviu para uma determinada situação, mas não serve para todas, né? Seja aquela criança que aprendeu a fazer birra enquanto criança, vai casar e vai fazer birra com o chefe, com a esposa, com, né, aquela pessoa que vai, de certa maneira, desenvolver uma atividade profissional que exige um desafio e que ela corra risco, mas ela aprendeu no passado que risco ela pode passar por etapas de sofrimento, ela vai fugir de um risco e com isso ela limita a carreira, limita o desenvolvimento dela. Ou seja, todos esses mecanismos mal adaptados, eles causam problema porque eles ficam descontextualizados. Foram coisas que deram certo no passado, mas que no presente e no futuro não vão dar certo. E é exatamente isso que a gente vai estar apresentando hoje nesse texto, tá? Como lidar com esses aspectos que estão no inconsciente para que a gente possa resolver esses conflitos inconscientes, para que a gente possa ter um futuro pleno, produzido por uma mente adulta e não por uma mente de uma criança, e um conjunto de mecanismos de defesa mal adaptados. Como é que a gente reorganiza, como é que a gente reconfigura, né? Fazendo essa mudança, né? Um termo muito comum hoje, a mudança de mindset, a mudança de fluxo mental. Mas isso envolve também o desbloqueio energético, envolve também o desbloqueio, né, de processos, né, muitas vezes alguns processos eles passam por experiências muito arraigadas, né, que envolve papéis conflitivos, que envolve o que a gente chama de outros interpostos, que são figuras importantes da nossa vida, que estão, de certa maneira, guiando a nossa experiência vital e dirigindo os nossos focos perceptivos, os nossos focos comportamentais, a partir do controle do poder de determinados processos que eles têm domínio, né? Transição de papéis assim que não são muito bem ensaiados, então tem todo um processo para que esse futuro, quando ele começa a ser construído, que haja também o treino de papéis, o treino de habilidades sociais, a pessoa aprenda a ser essa nova pessoa que ela vai se transformar, né? Muitas pessoas com processos de sofrimento psíquico, né, alguns com lutos, com cenas de traumas que são vivenciados no passado e que não foram bem resolvidos, gerando um conjunto de pensamentos estereotipados, sistemáticos, né, e esquemas cognitivos limitantes que prendem a pessoa num determinado processo. Lidar com tudo isso, fazer com que a perspectiva de futuro ela seja bem construída, envolve a gente trabalhar com várias dimensões, e é por isso que a gente usa o know-how e o saber de várias escolas da psicologia para trabalharmos focado no futuro a partir de diversas abordagens, e a partir desta abordagem e do entendimento da abordagem que é mais funcional para cada pessoa, a gente tem a capacidade de transformação dos nossos clientes de uma maneira extremamente intensa. Gente, há muitos anos atrás, quando eu descobri isso, e eu descobri assim, eu tive uma pessoa que até eu fiquei surpreso com o resultado terapêutico que ele foi ter. Essa pessoa passou a ter um crescimento na psicoterapia que tanto eu quanto os outros profissionais que acompanhavam, né, essa pessoa ficaram espantados com isso, né? E eu fiquei assim, fui estudar, sabia que eu estava fazendo um trabalho consistente, sabia que eu estava fazendo um bom trabalho, né? Eu sempre fui, né, do campus, por muitos anos fui professor de universidades federais, fui professor no Canadá, fui professor em outras, né, em várias cidades do Brasil, fui professor também aqui nos Estados Unidos. Eu atuo, né, basicamente em sala de aula agora, né? E eu sempre vinculei as atividades de pesquisa, de desenvolvimento científico, junto com as atividades de sala de aula
em boas universidades. As universidades que eu dei aula sempre foram universidades muito boas, junto com a atividade de consultório. E eu sabia, mais ou menos, que aquele tipo de intervenção, de abordagem clínica promovia resultados, seja através do trabalho com o sonho, seja através do trabalho mais consciente, mais cognitivo, seja através do desenvolvimento profissional, seja através do desenvolvimento de um vínculo de propósito, mas só que o crescimento foi assim muito mais rápido. E quando eu fui entender, né, já na psicoterapia integrativa, essa dimensão de futuro, era isso que eu tinha feito. Eu tinha por diversas técnicas, só que tem uma coisa importante, tá, pessoal? A ordem das técnicas importa, a sequência delas importa para cada pessoa, para cada tipo de situação, e a repetição de algumas delas importa. Então não é simplesmente fazer e deixar a coisa aleatório que não funciona. A gente vai perceber o tempo todo na psicoterapia integrativa que a ordem importa, tá? Que a sequência dos processos que a gente faz tem uma importância enorme na psicoterapia. Fato é que essa pessoa ela passou a ter um crescimento, uma felicidade, um topor. E assim, o processo clínico da pessoa andou de uma velocidade muito grande. E quando eu vou descobrir o que tinha sido realizado para conseguir que a gente tivesse aquele resultado, foi que a gente, de uma maneira muito amigável, de uma maneira muito compartilhada, usando as técnicas humanistas, as técnicas interpessoais da psicoterapia integrativa, desenvolvemos rapidamente um conjunto de metas a partir do trabalho com o sonho, com o paciente, e fortalecemos o futuro desse paciente, o futuro dessa pessoa de uma maneira plena. Gente, foi muito realizador, porque assim, eu pude ver uma pessoa que estava sofrendo muito, com muito sofrimento psíquico, realizar uma transformação enorme. E isso aconteceu também no meu processo de psicoterapia. O psicoterapeuta integrativo, ele necessita levar a sério a sua terapia. A gente faz aquilo, a gente pratica aquilo que a gente ensina, a gente pratica aquilo que a gente transforma nosso cliente em cima daquilo que a gente também transformou a gente. Então, nós fazemos supervisão o tempo inteiro que atuamos clinicamente, nós passamos por processo de supervisão, nós passamos por processo de estudo contínuo, nunca paramos de estudar, nós passamos por processo de formação, nunca paramos de ter formação continuada o tempo inteiro, e nós passamos por psicoterapia, tá? Esses 4 processos são vitais para o desenvolvimento da psicoterapia. E, obviamente, tudo que a gente passa, a gente praticou. Deu certo na gente, deu certo nos nossos clientes, e a gente está constantemente olhando, reolhando, reavaliando o que é que dá certo na psicoterapia. E um conjunto de... o Jung traz isso muito bem, um outro conjunto de processos que envolve e que travam as pessoas nas suas experiências de vida, são os grandes arquétipos, os grandes temores, os grandes medos, que são processos que estão ancorados na subjetividade humana, o medo da morte, o medo da liberdade e da responsabilidade, ou seja, o famoso medo de crescer, o famoso medo de se desenvolver ao tamanho que a pessoa necessita. Isso tudo provoca um conjunto de problemas em potencial, que lidamos na psicoterapia. De forma que todo esse conjunto de processos, medo do isolamento, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, que envolve um conjunto de sensações primais, que a gente vai trabalhar com isso num outro texto, num outro conjunto de quadro autoral. Isso promove o que a gente chama de um futuro incompatível. E o que é um futuro incompatível? Existe uma incompatibilidade entre as expectativas e a experiência, gerando muito sofrimento, tá? Quando o resultado desses planos de futuro, quando o resultado desses processos atende os objetivos e as expectativas, um conjunto de emoções positivas geralmente surge. E essas emoções positivas, esses sentimentos, essas sensações, tanto sobre si, quanto sobre a sua profissão, a sua formação, a sua capacidade de realizar seus sonhos e objetivos, surgem de maneira adequada, você tem
um amplo grau de crescimento, de desenvolvimento, tá? E isso é muito importante para que a gente possa lidar, né, com os processos que são advindos da nossa, vamos dizer assim, do nosso campo, né, de trabalho, que envolve o trabalho com pessoas, com desenvolvimento. E sempre levando em consideração que existe uma relação entre avaliação, diagnóstico e intervenção, e esses dois processos precisam andar juntos para que a pessoa identifique o estado atual que ela está, quais são as crenças limitantes, quais são os processos, e possa ao mesmo tempo fazer essa construção de aspectos de futuro de maneira plena, de maneira bem executada, para formar um futuro compatível, tá? Sempre, claro, observamos o que nós chamamos de processos de mudança, sempre utilizando, né, um conjunto de processos que elas são centrais para que a gente possa lidar com esses processos. Por quê? Porque o entendimento de uma situação ela é central para a gente. A gente vai ver, por exemplo, que quando a gente tem, por exemplo, um quadro depressivo, que geralmente contém o que a gente chama de tríade depressiva, né, com visões negativas de si mesmo, do mundo e do futuro, o processo de diagnóstico e intervenção se torna central. E todo o processo de mudança é orientado para um modelo sequencial em 4 etapas, tá? Que integra a personalidade, mas assim, sobretudo focado na construção integrativa, que envolve desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento de uma noção de futuro clara, reorganização e centramento, né, das sensações e emoções do próprio cliente e a formação de um conjunto de imagens mentais que sejam muito bem atreladas e repetidas, porque a pessoa precisa ter a naturalidade, que nem uma pessoa que tem muita habilidade em dirigir um carro, ele dirige sem pensar. Então, a pessoa vai se dirigindo para aquele caminho de maneira automática. Por quê? Porque as imagens de construção desse futuro são muito bem executadas, tá? Essa tríade depressiva, por exemplo, onde a pessoa tem uma visão negativa de si mesmo, uma visão negativa do mundo e de futuro, ela é o cerne. Quase todo mundo tem um problema que envolve, né, essa dimensão, tá? Seja por uma visão pessimista dos outros e do mundo, seja por uma visão pessimista de si mesmo, e isso vai formar um quadro de um enorme tipo de sofrimento psíquico quando atrelado a essa dimensão de futuro. Isso para a gente adquire um aspecto central, tá? Por quê? Porque o processo de mudança ele vai ancorar a partir dessas 4 etapas, a partir desse conjunto de etapas, a possibilidade de nos desenvolvermos para cenários que sempre quisemos nos desenvolver, exercendo as nossas atividades com competência de maneira simples, né? O menos é mais. Mas Henrique, quais são essas fases? Como trabalhamos com isso? Ok, estou de acordo 100% com o que você está trazendo, é fenomenal, bacana, mas como trabalhamos com isso? Pessoal, é mais simples que parece. É lógico que, apesar de ser simples, ela demanda uma formação, ela demanda que você treine, ela demanda que você aprenda, né? Aqui nesse espaço de 1 hora eu vou dar um overview, vou dar uma visão geral para que você possa entender os passos, as etapas e visualizar como é que isso é possível, tá? Henrique, eu posso fazer isso sozinho em casa? O melhor é que você procure uma pessoa, um especialista, um psicólogo, alguém que trabalhe com desenvolvimento humano, alguém que trabalhe, né, que entenda do domínio da mente para lhe acompanhar nesse trabalho. Mas é lógico que temos algumas atividades, algumas eu vou colocar aqui no canal, né, que nós podemos usar, e isso serve também como desenvolvimento. Isso não substitui uma psicoterapia. Uma psicoterapia é um trabalho personalizado, especializado, mas muitas vezes a ajuda que a pessoa tem no processo ela é grande. E para os meus alunos que estão treinando a arte da psicoterapia integrativa, é central, tá, pessoal, entender essa dimensão. O trabalho bem assentado na dimensão de futuro transforma a vida das pessoas, tá? E o trabalho é muito mais simples do que parece. São processos condicionados que a pessoa vivenciou e que ela precisa passar
por um conjunto de processos para que ela possa reprogramar, né, e repensar. Só que esse reprogramar não é um reprogramar somente a partir de imagens, de sons, não, é um reprogramar a partir de uma vivência realmente existencial sobre o seu propósito de vida, sobre o seu caminho, sobre o que é que você quer, sobre o que é que você imagina, e ao mesmo tempo a certeza interna de que você é capaz de alcançar aquilo, de você, de certa maneira, convergir com isso. E tem outras equações que a gente usa aí nesse cenário, porque envolve uma questão e uma dimensão existencial e social, né? Ou seja, o caminho que você vai percorrer, onde você quer chegar, precisa essencialmente ter uma utilidade social. Não é uma coisa assim, eu vou virar agora isso aí. Não é uma coisa assim, é atrelado a um uso social, a uma demanda que a sociedade tem, a uma conexão, né? Porque nós estamos aqui encarnados, né? Há uma perspectiva de um autor chamado James Hillman, que ele fala que a nossa experiência aqui, ela necessita que nós nos desenvolvemos com a perspectiva de saber que estamos vivos nessa atmosfera, nesse momento do tempo, nessa sociedade, nesse planeta. E esse encarne, ou seja, essa experiência de estarmos nessa dimensão, ela envolve que qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de planejamento, de plano mental que vai envolver a minha experiência vital, ela necessita ser socialmente aceita, ela necessita ter integridade, ela necessita fazer e trazer benefícios para os outros, tá? A nossa vivência aqui, ela é essencialmente uma vivência de aprendizado e uma vivência de servir, de praticar, né, valores, de praticar, né, determinadas ações que possam servir. A gente não perde um só minuto de possibilidade de ajudar uma outra pessoa, tá certo? A gente tendo a disponibilidade, a gente vai fazer ajuda e vai, de certa maneira, estar, né, com esse espírito de servir ativado. E isso é central. A gente vai ver quando trabalhar com a episteme, com a filosofia, vocês vão ver como as coisas estão todas conectadas umas às outras e como isso é essencial para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Os nossos sonhos, eles são sonhos compartilhados. Aquela velha, né, história que sonho que se sonha junto vira realidade. Então é mais ou menos isso que a gente faz, tá? Quando a gente vai trabalhar na psicoterapia integrativa, a gente vai lidar com um conjunto de processos que vão nos dar essa capacidade e esse potencial, tá? O processo orientado para o futuro da mudança terapêutica, ele usa essas 4 etapas, que elas têm a capacidade de integrar a personalidade e que vamos usar o know-how, o conhecimento, o saber de várias escolas da psicoterapia para dar conta disso. Professor Henrique, quais são esses passos? O primeiro passo que nós usamos é a identificação de respostas problemáticas, tá? Identificar respostas problemáticas, ela é uma atividade central, ou seja, o que é que está dando problema, o que é que não está funcional, o que é que está causando desconforto, né? E depois conseguir identificar de que maneira esses processos podem servir ao nosso paciente, de que maneira os processos que a pessoa vivencia, né, elas podem ser alterados para que sirvam para o crescimento da pessoa, tá certo? Muitas vezes, ou quase sempre, tem alguns autores que dizem que é quase sempre ou sempre, a saída está no problema, tá? Então, por exemplo, um padrão repetitivo que a pessoa repetiu, está ensinando alguma coisa para ela que ela não está sabendo retirar esse conhecimento. É o que o Jung falava de complexo no sonho, que a pessoa sonhava com os mesmos temas, ficava preso naquilo dali. Aprendizado que a pessoa não estava conseguindo subir, crescer em nível vamos dizer assim, de ampliação da consciência, ela fica presa no processo. Então, mas aquele mesmo processo que a aprisiona serve para ela para algum fim. Então nós vamos fazer esse exame
E o terceiro passo é na identificação de discordâncias entre a expectativa e a experiência. Olha, eu vivencio uma experiência, mas eu não sou feliz nisso, nisso e nisso. Não estou feliz nessa área o meu futuro não é legal. E tá igual a como? Tá igual o que minha família fazia, né? Às vezes uma mulher está fazendo a mesma coisa como a mãe fazia, está tendo um relacionamento com uma pessoa que tem um vício que é insuportável para ela, mas é como ela aprendeu. A gente vai na psicoterapia trabalhar essas questões de alteração desse futuro, trabalhar nessas imagens, nesses padrões relacionais, na perspectiva de que ela enxergue. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa de ensaio, não é isso, não é uma coisa de formar imagens vazias, não, chega um determinado momento que o processo da psicoterapia ela transforma esses padrões repetitivos que ela estava presa e ela consegue visualizar outra imagem, mas visualizar inteira, com propriedade. Não é uma coisa artificial, nem uma coisa não vivencial. Não, ela vai viver os processos, vai lidar com esses processos de trauma e neste momento nós temos algumas técnicas, alguns processos que usamos para que ela construa essa experiência de futuro. Tá? Alguns são vivenciais, alguns clientes eles respondem mais às emoções, novos padrões emocionais que são desenvolvidos. Outros, a partir da experiência, ele vai viver uma experiência distinta com um novo papel. E outros, através de arquivos auditivos, através de sons que ele escuta, que ele vê, que ele é capaz. Outros, através de imagens mentais. Todos usam todos os canais, só que tem pontos preferenciais de um estilo de personalidade de outro, pontos preferenciais de um cliente ou de outro. Todos os canais nós fortalecemos, para que a partir desse fortalecimento a pessoa realmente vivencie esse filme. Tá? Isso tem uma força enorme para produzir mudança e transformação terapêutica, que é exatamente essa mudança, que é a quarta etapa, dessa expectativa ou da realidade externa. Muitas vezes a pessoa vai baixar a expectativa. Chega a pessoa na clínica e diz, então eu vou conseguir tudo. Não, muitas vezes ela vai aceitar determinadas realidades que já são boas, que são favoráveis para ela, certo? Sobretudo na sociedade brasileira agora, que nós temos uma discussão enorme entre dever, né, e poder, né? Ou seja, muitas pessoas chegam na clínica querendo um bocado de prioridades, de perspectivas e que ela não tem esse direito, tá? A pessoa não tem, por exemplo, eu não posso ter um casal que os dois não cozinham. Não, hoje a perspectiva importante dentro de um desenvolvimento de papéis sociais de casais é que os dois façam, que dividam as suas atividades, né? Que esses papéis de gênero eles estejam mais parecidos um com o outro, de forma que haja uma cumplicidade, uma complementariedade, que o casal possa desenvolver atividades conjuntas, né? Ou seja, muitas vezes eu chego na clínica, eu não gostaria de... Muitas vezes chegam pacientes na clínica e dizem, não, eu quero zerar, eu não quero mais nem cuidar de filho, nem cuidar de casa. E ela tem 3 filhos, o marido não ajuda e também não se sente confortável em terceirizar essa atividade, vamos dizer assim, né? Quem vai fazer esse papel? Então é o oposto, na verdade, ela ter uma aceitação desse papel, estar mais confortável nesse papel e o companheiro, o marido, né? A pessoa que divide a vida com ela possa também exercer esse papel. A discussão muitas vezes é essa, é baixar, né, o nível de privilégio que a pessoa tem. A gente está vivendo numa sociedade que poucos têm muito privilégio e muitos têm muito pouco privilégio, ou não tem quase a satisfação das suas necessidades. Então a gente precisa de uma sociedade mais justa, mais adequada, onde a gente tenha, na verdade, uma transição de papéis muito mais natural, tá? E algumas atividades que envolvem a nutrição, que envolvem a prática de alimentação, cuidado com os filhos, isso é uma atividade para ser compartilhada, tá? entre as famílias, né? E
tanto homens quanto mulheres, e sociedades modernas, né? Aqui, por exemplo, no Canadá, onde eu morei 3 anos também, a gente tem uma transição de papéis muito mais fluida. Os meus amigos todos cozinham e a gente tem a possibilidade também de transitar entre esses papéis. Isso é importante para a gente porque a gente vai dar uma noção de realidade, tá? Porque essa mudança ela pode ser em 2 patamares. Aumentar as expectativas, que é o que acontece quase sempre, né? A pessoa chega e diz, pô, mas você é capaz, você vai conseguir muito mais, você vai passar para um grau de competência maior, vai desenvolver sua carreira para uma atmosfera maior, vai ter mais brilho, vai ter mais sucesso, mais cliente, né? E outras pessoas vão estar, na verdade, baixando, né? Deixando esse nível de realidade com mais coerência. E a psicoterapia vai tentar identificar quais são esses aspectos chaves, tá? Para que essa adequação ela seja feita, tá? Olhar essas influências positivas e negativas que o cliente passa, que faz com que ele não consiga exercer bem esse tipo de atividade. Então são esses 4 passos do processo de mudança. Primeiro, na identificação do que é que não está dando certo, quais são as respostas, comportamentos, sentimentos, pensamentos, crenças que são problemáticas. Depois, colocar esses sentimentos, ensinar como é que ele lida com mudança de comportamento, como é que ele lida com mudança de crença, ativar esses objetos para que essas crenças passem a ser crenças positivas e que sirvam para ele, fazer mudanças, né, de comportamentos que sejam favoráveis ao crescimento e desenvolvimento profissional, identificar essas divergências entre onde ele quer chegar e o que é que a pessoa faz, e mudar essas expectativas e a realidade, né? Às vezes a pessimismo, a pessoa não se sente capaz, não se sente que merece, tudo isso precisa ser mudado. Muitas vezes são influências que a pessoa vivencia com pessoas que estão ao lado dela, que são sabotadores da experiência de vida, e essas pessoas que trabalham de certa maneira, né? Famoso remando para trás, né? Atrapalhando o processo de desenvolvimento da pessoa. Nós na clínica nós vamos ensinar como é que a pessoa se comporta e fecha o ouvido, né, para que possa seguir o seu caminho em cima daquilo que a pessoa quer. Muitas vezes envolve decisão, muitas vezes envolve uma negociação de família, muitos momentos envolve, né, uma reconfiguração do aspecto familiar. E isso é muito central, porque esses 4 passos nós vamos lidar o tempo inteiro nesses 4 passos, né? O autor ele trabalha muito também sobre as experiências e as influências positivas e negativas do ambiente e um conjunto de métodos e técnicas. Mas, independente de quais sejam os métodos e técnicas, a nossa abordagem de psicoterapia integrativa usa muitos métodos extraídos de diversos sistemas de psicoterapia de forma a complementar esses métodos e essas estratégias direcionando para o futuro. É importante dizer que todos esses métodos e técnicas a gente ancora em níveis, tá? Algumas imagens de futuro são todas elas feitas de forma perceptiva, a nível de insight, de experiências sensoriais, né? Então, ou seja, ele trabalha nesse nível aqui atitudinal e cognitivo, na mudança de comportamento e na mudança de sentimento de si, ou seja, nas estruturas de personalidade. Então ele atua aqui no nível 3, 2, 3, 4, nesses 3 níveis, que é o nível mais psicológico, mas muitas imagens são realizadas para que a pessoa visualize aspectos profissionais, grupais, institucionais, o formato da empresa que ele trabalha, sociais e culturais, sobretudo quando envolvem aspectos, né, que a pessoa, às vezes, eu trabalhei muito com artista, muito com atleta, desenvolvendo alta performance, e essas pessoas elas são influenciadoras, então envolve ela entender a dimensão cultural do que ela está fazendo. E isso tudo mexe em como ela se sente, mexe no sistema sensorial, no sistema biológico da pessoa, tá certo? E é isso que nós fazemos. Uma técnica-chave, tá? A gente já está chegando perto do final da nossa aula.
Qual a técnica-chave? Como é que nós fazemos isso? Primeiro, trabalhando as questões da pessoa, identificando no sonho, diagnosticando, entendendo quais são as crenças, os processos que a pessoa quer alterar, também com psicodiagnóstico, entendendo os problemas, as dificuldades que a pessoa tem e, sobretudo, entendendo de que maneira isso tudo foi construído, e a gente começa a fazer a alteração para que a gente vá enxergar isso que a gente chama de futuros potenciais, tá? Primeiro, com algumas experiências de que a pessoa possa se ver, se entender onde é que ela pode chegar com aquilo, e é muito rápido que se faz isso na sessão. Tem 3, 4 tipos de sessões típicas, né, que eu vou aprofundar e mostrar cada um dos tipos para você, desse tipo de sessão que você faz. Mas uma delas você pede para que ela mentalize e visualize, né, o futuro dela, longo, médio prazo, como é que funciona. Algumas vezes até a gente vai mais longe, né? Quando a pessoa está mais preparada para fazer um trabalho mais bem feito, mais profundo, a gente vai mais longe para que ela entenda onde é que ela vai chegar. Então, e ao mesmo tempo que ela entenda técnicas de se auto-observar, tá? Para que a gente consiga ativar a autoconsciência dela. E a partir daí nós usamos um conjunto de recursos, vários recursos, né, vindo de cada uma das linhas, que todas as linhas de psicoterapia trabalham com construção de futuro. Então tem um pedaço extremamente central, que é o que eu vou estar aprofundando aqui hoje, que é a construção de vídeos de expectativa, que é o que o autor traz. O que são vídeos de expectativa? São imagens visuais, são imagens cognitivas de onde a pessoa quer chegar. E aí você faz isso no interior de uma sessão, você faz isso também como atividade da pessoa treinar e exercitar esses papéis em casa. Alguma dessas atividades são atividades muito simples, que envolvem a mentalização, só que depois que a primeira pessoa passa por um processo, então ela visualizou, né, o trauma que ela colocou e viu que ela não é capaz. Aí você vai lá, ao final daquele choro, a pessoa às vezes chora porque viu aquele trauma, aquela cena sofrida que ela teve na infância. Você lida, desobstrui essa energia psíquica. Quando essa energia está desobstruída, aí você faz a sequência de construção de uma imagem positiva. Acolhe, né, deixa a pessoa expressar todas as emoções, e aí ela vai visualizar o caminho que ela vai chegar, onde é que ela quer, o que é que ela quer. O importante da formação de vídeos de expectativa é que ela fez isso numa sessão, chorou, sentiu, você botou ela para imaginar, né, o que é que ela quer. Isso já precisa estar você identificado e diagnosticado antes, porque você não vai levar a pessoa para o caminho que você quer, você vai levar a pessoa para o caminho que ela quer. E ela já trouxe isso a partir do que ela disse, dos sonhos, então é necessário que tenha um trabalho prévio de diagnóstico, né, nesse cenário daí. Muitas vezes com o trabalho a gente tem uma ficha de acompanhamento onde a gente pergunta essas coisas e vai trabalhar com essas questões, vai entender, para na hora que o trauma, que você trabalhar nesse processo, você já saber mais ou menos aquilo dali. E aí, no ambiente assim de aprofundamento psíquico, você vai construir, a partir do momento que ela viveu naquela sessão aquele trauma, aquela situação, você vai colocar a mentalização dela para o futuro, o que é que ela quer, como é que seria. Às vezes a pessoa chora mais ainda, você faz aquilo ficar tangível, visível, alcançável para ela, né? A imagem é uma imagem que ela precisa alcançar, ela precisa visualizar, ela precisa sentir aquilo como sendo uma coisa factível, verdadeira, realizável, que ela merece. Aí você desobstrui o caminho, faz essa imagem mental. Isso em uma sessão, mas nós trabalhamos isso na sequência de 5 sessões, às vezes até mais, mas encadeadas. Ela vem para a próxima sessão e você tem um trabalho específico para fortalecer essa imagem, tá? Uma delas é a construção de imagens que ela vai desenhar, que ela vai pegar figuras de jornal, de revista e colar para visualizar a imagem dela, tá? Então, numa sequência de 5 sessões, você vai trabalhar esses vídeos de expectativa, tá? Atrelados a um domínio. Então, repare, você vai formar vídeo de expectativa, ela sendo capaz de realizar determinados cenários, determinados processos. É o nível individual. Atingindo a meta, atingindo aquilo ali, ela conseguindo
né? Outros têm aspectos existenciais. Existem determinados trabalhos que são mais aprofundados, que normalmente eu trabalho, né, quando eu treino meus alunos quando eles já estão mais avançados, para que a gente consiga lidar com esses aspectos existenciais, que vai lidar com padrões muito mais aprofundados, com padrões muito mais rígidos e também com dimensões que envolvem uma esfera social existencial. Mas vamos lá. Então, primeiro passo ao diagnóstico prévio, você entender onde é que a pessoa quer chegar, quais são os nós, fazendo uma síntese. Depois você trabalhou e ele lidou com aquela emoção, aquela cena geradora que obstrui o caminho dele, você desbloqueou essa energia psíquica, ele chorou, passou por aquele trauma. Só em passar isso já abre perspectiva, mas só isso não dá conta. Você vai ter umas 4 sessões de fortalecimento dessa imagem, através de desenho, de imagem. Você vai pedir para que a pessoa, ao dormir, ou em determinado momento, ela visualize essa imagem. Depois que ela fez um recorte, por exemplo, pode pegar uma cartolina e fazer um recorte de onde é que ela quer chegar. E aí pedir para que a pessoa, ao dormir, ela veja aquela cartolina e mentalize. Vai passar um tempo fazendo isso. Depois que ela fizer esse processo todo, vai chegar um determinado momento que ela vai voltar para a sessão e ela vai dizer, olha, por quê? Porque ela já está desobstruída, ela já quer chegar lá, só que ela não sabe o como. Ela mudou o que, agora ela vai construir naquela direção de ter uma família legal, de ter uma família adequada, enfim, de ser uma pessoa melhor, de conseguir um emprego, enfim, seja lá o que for. Depois que ela faz esse processo, ela volta e ela vai agora fortalecer, tá, a mudança comportamental, o treino de papéis. Ela vai passar por uma etapa de mudança comportamental, de se sentir, de apresentar para as pessoas e receber elogios para aquela nova conduta. Algumas pessoas a gente estimula que ela mude, né? E que ela vá, tipo assim, conviver com pessoas novas e apresente essa nova pessoa. E você vai depois fazer uma sedimentação desses vídeos de expectativa. Por quê? Porque algumas pessoas, a mudança ocorre a partir da mudança do sentir. Ela sentia ela de uma outra maneira. Só que essa mudança, para que ela realmente ocorra, ela tem um componente cognitivo, afetivo e comportamental. É a mudança de atitude. Então ela vai passar por esses aspectos, né? Porque essa imagem, ela não é só construir a imagem. Ela precisa ter a imagem, acreditar na imagem e deixar essa imagem palatável, viável, para que ela vá na direção da construção e da consolidação desse objetivo, fortalecendo esses vídeos de experiência, né? Tá? E isso é importante porque, na verdade, na nossa abordagem de integração, nós usamos muitos métodos extraídos de todos os sistemas de psicoterapia, complementando com um conjunto de estratégias, né, orientadas para o futuro. De forma que a gente precisa, né, de certa forma, visualizar essas possibilidades antes, para que a gente forme a capacidade de produzir uma imagem nítida e precisa, fortalecida através de palavras, de emoção e sobretudo, de um roteiro em filme de futuro, que a pessoa visualize, que ela possa alterar esses vídeos para que ela consiga ter, né, o crescimento nos níveis que a gente trabalha na psicoterapia integrativa, o nível biológico, o nível psicológico, social e espiritual. Muitas vezes uma imagem dessa que a pessoa viu que ela é capaz de conseguir no nível psicológico, ela se sente conseguindo aquilo, está na direção comportamental daquilo, mas ela não tem preparo biológico ainda para aquilo. Então ela vai mudar as crenças dela sobre o biológico. Outro conjunto de sistemas de mudança. Outras vezes é no sistema social, outras vezes no sistema existencial, tá? Porque precisa ter toda uma configuração de um encadeamento dentro desses processos, de forma que o processo ele se dê de maneira consistente, consolidada, que fortaleça a identidade, a produção do ego e da subjetividade da pessoa, de maneira que a pessoa possa ter um conjunto de processos que são, né, integrados. Por isso que a gente trabalha com a psicoterapia integrativa, com várias técnicas e métodos advindos de diversos tipos de modelos, ou seja, na perspectiva de que a gente vá integrar esses processos, tá?
para que altere essas perspectivas pessoais de uma maneira simples, direta, branda, agradável, né, coesa, consistente, porque muitas vezes esse processo de transformação ele consome muita energia psíquica, é exaustivo, né, consome muita energia emocional, né? Por quê? Porque essas fitas, essas imagens antigas, esses processos estereotipados são muito enraizadas e são muito automáticas. Então é preciso que tenha uma transformação, que ela tenha consistência, que ela tenha consolidação, que ela tenha integridade, que ela tenha, de certa maneira, profundidade, para que a gente possa exercer as atividades da forma que a gente necessita, ok? Por quê? Porque esses filmes são compostos, sobretudo, de falas, emoções, planos e metas, e são estruturados em scripts, roteiros de vida, são estruturados em atores, configurações de ação. Então tem alguns processos que é o como fazer. A pessoa precisa aprender a ter uma determinada pauta de conduta. Por isso que a gente trabalha a parte intrapsíquica, trabalha a parte comportamental, trabalha a parte existencial, trabalha a consolidação de papéis, a independência, a liberdade, o propósito na profissão, trabalha aspectos de família, trabalha redes sociais, trabalha aspectos que envolvem, né, o desenvolvimento de uma ação social efetiva. Ok, pessoal? Deixa seu like, não esquece de fazer perguntas, de tirar dúvidas. Eu vou ter o maior prazer de produzir mais material, mais conteúdo para vocês, né? Mas para isso é importante que você solicite, deixe sua dica, né? Eu recebi um bocado de e-mail, de sugestão dos alunos para preparar esse material. E a gente, na psicoterapia integrativa, a gente tem essa perspectiva, essa premissa de estarmos sempre de maneira íntegra, de maneira direta, de maneira plena, de maneira, vamos dizer assim, intensa, desenvolvendo atividades na psicoterapia integrativa de forma científica. É uma área onde a gente vai estar discutindo muitos textos, muitos artigos, todos artigos científicos, todos os textos científicos, todo material validado, e toda a inovação que trazemos ela está ancorada às premissas e os processos de validade, de configuração de um corpo científico técnico, sério, coerente com as demandas e necessidades de uma psicologia bem feita, profissional, executada com ética, com integridade e, sobretudo, de um processo de mudança, de transformação congruente com o que nós praticamos, com o que nós fazemos, ok? Um grande abraço para vocês, se inscreve no canal para poder receber mais vídeos, mais material, tá? Um grande abraço, uma boa semana para vocês.